Daniel 5. Pessoal, hoje eu quero falar contigo que nós não podemos mais viver na festa desse mundo. Se nós queremos que Deus nos use, precisamos estar fora da festa desse mundo. Da festa desse mundo. O rei Belsazar, ele resolveu dar uma festa e ele convidou 1000 dos nobres que ele tinha no reino. E lá eles começaram a beber e fazer muitas coisas que Deus não aprovou. E quem é que foi usado para resolver todos os problemas dessa situação? Um homem que estava de fora da festa, um homem chamado Daniel. E Deus chamou eu e você para estarmos fora desse mundo, das coisas que esse mundo vive e gosta de fazer. Deus chamou o povo dele para ser um povo separado. O que significa ser santo? Santo é separado. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas ainda estamos vivendo na festa desse mundo lá fora. Não nos separamos ainda para Deus. Isso só traz prejuízo para nós. Por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai nos cobrar. Vamos começar aqui? Então a pergunta é: que tipo de crente eu sou? Um crente que ainda está na festa desse mundo, ou um crente que está se separando para viver uma vida santa para Deus? É isso que a gente tem que pensar. Daniel 5, versículo 1. Começa a leitura, quando eu parar você para, diz assim, ó: e o rei Belsazar, ele deu um grande banquete, Daniel capítulo 5, versículo 1, a 1000 dos seus grandes, e ele bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo, da onde, pessoal? Da casa de Deus. Olha só, brincando com as coisas de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles. Você sabe que tudo aquilo que era preparado e consagrado para o templo eram utensílios sagrados. Eles eram usados somente pelos sacerdotes, em uso para qualquer coisa que fosse para Deus. Não podia ser usado para outras coisas. O rei Belsazar disse: eu sou o rei, mandem tudo. Manda trazer os utensílios que o meu pai pegou do povo de Israel quando trouxe eles para o cativeiro, que eu vou beber dentro desses utensílios que eram usados para esse Deus dos céus. E diz aqui, ó: e beberam o rei, os seus grandes, suas mulheres e concubinas. 4, versículo. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. 5, marca com uma caneta aí se você tiver. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam na frente do castiçal, na estucada parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava fazendo o quê? Escrevendo. Olha o que aconteceu com o rei. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram onde, pessoal? Um no outro. O rei estava dando uma festa, todo mundo bebendo, todo mundo fazendo farra, mulherada, concubina, beberagem, comilance, e daí vai afora a festa do mundo, né? Daqui a pouco, quando o rei olha para a parede, perto do castiçal, tinha uma mão. Só que a mão não tinha o punho, o braço, não tinha o corpo, era só uma mão. E aquela mão começou a escrever uma sentença na parede. O rei ficou apavorado: eu nunca vi isso. Tem uma mão aqui escrevendo na parede, mas de quem é essa mão? Quem é que está escrevendo? Ele não sabia. Ele ficou abismado, o joelho dele começou a bater, ele ficou com medo, apavorado, porque tinha algo escrito e ele não conseguiu entender o significado do que estava escrito naquela parede. Agora continua no 6. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos lombos se relaxaram, os seus joelhos bateram, e ordenou ao rei com força que se introduzissem quem, pessoal? Os astrólogos, os caldeus, quem mais? Os adivinhadores. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro o quê? Dominador. Então ele mandou chamar todos os sábios, videntes, astrólogos, todos que estavam lá, e quem adivinhasse ia ganhar uma grande recompensa. O que era a festa do rei? Se traduzir para o nosso tempo,
Era uma festa com droga, beberagem, cigarro, mulherada, música alta e só o que não presta. O rei mandou chamar todos. Quem? Se fosse nos dias de hoje, ia chamar o curandeiro, o adivinhador, o espírito, o pai de santo. Ninguém conseguiu adivinhar. Continua comigo, diz o texto sagrado no 8. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura e nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Beltesazar perturbou-se muito e mudou-se nele o seu semblante, os seus grandes estavam sobressaltados. E a rainha, diz o 10, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, ela entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive eternamente, não se turbe os teus pensamentos e nem se mude o seu semblante, porque há no teu reino um que tem o espírito dos deuses que são o quê? Santos. Viu que eles reconheceram que era um santo diferente. E nos dias do teu pai se achou nele, o que se achou nele? Luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses do teu pai, o rei Nabucodonosor. Sim, teu pai, o rei que constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, que era um povo adivinhador, dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito que é, pessoal? Excelente. E em ciência, entendimento e interpretação de sonhos, e explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Agora pega uma caneta e sublinha isso aí. O que o rei mandou fazer? Leia comigo. Chame-se, pois, agora. Quem que ele mandou chamar? Chama o Daniel, e ele dará o que, pessoal? Interpretação. Então Daniel foi introduzido aonde? Na presença do rei. Presta atenção em tudo que eu vou falar para você. Olha para mim que eu vou começar a nossa mensagem. Já lemos e agora eu posso te explicar porque você já conhece o texto. Primeiro, Daniel estava fora da festa de quem? Do rei. A pergunta que eu te faço é: que tipo de crente você é? Você é o crente que ainda está vivendo na festa do mundo? Ou você é o crente que já saiu da festa e está se separando para Deus? Daniel não estava lá na festa do rei. Daniel não estava com o rei. E todo mundo que estava na festa não conseguiu resolver o problema do rei. Sabe o que eu quero dizer para você? São os de fora da festa desse mundo, são os que serão chamados para resolver os problemas das outras pessoas. É quem está fora da festa desse mundo, quem está fora das coisas desse mundo é que vai ser chamado para resolver o problema dessas pessoas que ainda estão vivendo na festa desse mundo. O Daniel não estava lá dentro da festa. Eles tiveram que chamar alguém que estava fora da festa para ir lá e resolver o problema dele. E é para isso que Deus chamou você. Deus não chamou você para ficar na festa desse mundo, na beberagem, na malandragem, no adultério, na pornografia, ouvindo música do mundo, fazendo coisas erradas. Deus não nos chamou para andar como o mundo anda, para fazer o que o mundo faz. Deus nos chamou para ser como Daniel. Você tem que ser o cristão que está fora da festa desse mundo. Que tipo de crente você é? O crente que ainda dança a música desse mundo? Ou o crente que se separou para servir a Deus? Que crente você é? Quem foi resolver o problema deles não era quem estava na festa. São os de fora da festa. Os que se consagram, os que jejuam, os que se separam, os que estão longe das coisas do mundo. É esses que vão ser chamados para resolver o problema das pessoas. Deus não chamou a gente para viver no mundo. E o que estava escrito naquela parede, pastor? Lá naquela parede estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim, que significa: você foi pesado na balança e foi achado em falta. Porque eles estavam dentro da festa e brincando ainda com as coisas de Deus. E se Deus pesasse você, que está aqui comigo assistindo essa mensagem hoje, na balança, como é que está a sua vida com Deus? Você é um crente que está dentro da igreja, mas ainda vive lá na festa do mundo? Ou você é um crente que está dentro da igreja e que realmente você se separa? Ou você ainda está vivendo as coisas do mundo, vivendo no pecado? Vai chegar um dia que a mão de Deus vai vir e vai cobrar você, como a mão de Deus apareceu e cobrou aquele rei. Deus vai pesar você na balança. Se você realmente está vivendo uma vida de separação, uma vida de alguém que quer andar com Deus,
ou se você está vivendo uma vida nesse mundo. Tem muito crente que está vivendo uma vida na festa do mundo. Os que estão de fora da festa, aqueles que se separam, que jejuam, que se consagram, às vezes até alguém vai dizer para você: você é careta, esse pastor faz jejum demais, isso é bobagem. Irmão, tudo que você faz para Deus nunca é bobagem. Quem anda na carne não entende as coisas do Espírito de Deus. Tem gente que vai chegar para você e vai dizer: não precisa fazer jejum. Jesus falou que se expulsava demônios com jejum e oração antes de morrer na cruz. Tem tanta coisa que Jesus falou antes de morrer na cruz que a gente faz até hoje, porque ele veio para anunciar o evangelho do reino do quê? Dos céus. Tem gente que vai dizer para você que não precisa se separar. Então aqueles que são consagrados, aqueles que se separam, são os que conseguem resolver os problemas, aqueles que não andam segundo o costume desse mundo. E a minha pergunta para você que está aqui comigo é: que crente você é? Você é o crente que está na festa do mundo, ou você é o crente que já saiu da festa do mundo, que está vivendo uma vida com Deus, já deixou essas coisas de lado? Tem muito crente que ainda está vivendo no mundo, pessoal. Está dentro da igreja, mas sai daqui e vai para o mundo, vai para o pecado, vai beber, vai para a festa, vai para a noite, vai para todas as coisas erradas, ouve música do mundo, ainda está dançando as músicas que o rei desse mundo está tocando para você. Tem muita gente que está hipnotizado, enfeitiçado pelas coisas do mundo. Que tipo de crente você é? É o crente que ainda está na festa do mundo, ou é o crente que se separou para Deus? Pergunta para o irmão do lado: que tipo de crente você é? É isso que você tem que parar para pensar. Que tipo de crente você é? Irmão, vai chegar um dia que a mão de Deus vai vir e a mão de Deus vai cobrar você. A mão de Deus cobrou aquele rei e disse que pesou ele na balança e ele estava em falta. Tem muita gente hoje que quer viver igual o mundo. Pastor, eu quero vir para a igreja porque eu quero ter o título de evangélico. Tem muitos que se dizem evangélicos, mas não servem a Deus. Se morressem hoje, iam para o inferno. Se tu morrer hoje, tu vai para onde? Pensa isso na tua vida. Tu acha que é brincadeira? Ele estava brincando com as coisas de Deus. E às vezes a gente brinca com as coisas de Deus. A gente faz voto para Deus e não cumpre. Se batizou só para se batizar e está vivendo uma vida errada. Não brinque com as coisas de Deus. Vai chegar um dia que a mão dele vai pesar. A gente vai ficar com medo e vai ver: estou vivendo uma vida errada. Hoje em dia, o mundo está querendo entrar dentro das igrejas. Você não pode deixar isso acontecer com você. O mundo querendo entrar dentro da sua casa. A gente precisa ser como Daniel. É quem está fora da festa é que tem unção para resolver os problemas que aparecem. Todos que estavam dentro da festa não conseguiu resolver o problema e não conseguiu interpretar o que Deus falava. Nenhum deles conseguiu. Só quem estava fora da festa, quem se separa, quem se consagra, quem busca, é que vai conseguir resolver os problemas que aparecem. Amém. Qual é o problema? O problema é que hoje tem muita igreja. E hoje tem igreja para agradar todo mundo. Tem igreja para quem gosta do pecado e para quem quer santidade. Antigamente não era assim, pessoal. Antigamente as igrejas eram mais sérias. Há um tempo atrás aqui, teve pessoas de outra igreja que vieram me procurar. Sabe por quê? Porque na igreja dele não tem oração forte. Essas igrejas do preto, cai até papel picado, sobe até fumaça de gelo. Não tem oração forte. E a filha da pessoa não conseguia ser liberta. Porque o pastor nem sabia expulsar demônio, falou um monte de bobagem, que não tem nada da Bíblia. Só que tem gente que gosta desses lugares, porque não precisa dar o dízimo, pode beber, pode fazer tatuagem. Amém. A pessoa pode fazer o que ela quiser, não é cobrada. Ela dá uma ofertinha: eu vou para o céu. Não vai para o céu. Tiveram que vir aqui me buscar para fazer uma oração para expulsar o demônio. E ele disse: eu vim aqui porque eu reconheço que essa igreja tem libertação. Ou seja, a dele não tem. Aí a pergunta que eu faço é: então o que tu quer lá? Amém? O que você quer? Quer continuar com a vida fácil? Tem muita gente que é assim. Quando precisa de Deus, lembra onde Deus está. Amém? Quando precisa de Deus, lembra onde Deus está, mas depois quer voltar para o erro, para o pecado. É como aquelas pessoas, né? Jesus expulsou o demônio do gadareno e a cidade inteira preferiu ficar com os porcos do que ficar com Jesus. Mandaram Jesus embora porque queriam ficar com os porcos em vez de ficar com quem? Com Jesus. Irmão, nós temos que viver uma vida diferente.
Se você está aqui hoje e ainda está vivendo uma vida do mundo, uma vida de pecado, uma vida de coisas erradas, a gente tem que buscar viver uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus. Às vezes a pessoa está na igreja, pastor, eu quero fazer tatuagem, pastor, eu quero botar piercing, eu quero botar brinco. Irmão, brinco é coisa de mulher, você me perdoa, mas é coisa de mulher, querido. Amém? Só que, pastor, mas para o mundo é normal. Ok, para o mundo é normal, e para Deus? Eu vou ser julgado por Deus? Às vezes a pessoa, pastor, eu quero fazer aquela tatuagem, quero botar aquele piercing, quero botar aquele brinco. O brinco deixa para sua esposa, ela fica bonita com o brinco. A gente não, nós não fomos feitos para isso. A pessoa quer usar roupa diferente. Hoje em dia o pessoal é roupa rasgada. Toma cuidado, tem ambientes. Outros ambientes isso não serve. Você imaginou eu vim aqui de bermuda, camisetinha do Havaí, toda cheia de coqueiro? Hoje eu vim pregar a palavra para você. Em primeiro lugar, quem quiser usar, use, mas eu não me sentiria bem. Amém? Eu não me sentiria bem estar aqui de bermudinha e uma camisa do Havaí para pregar o evangelho. Eu não me sentiria bem. Quem quiser usar, o problema é da pessoa, mas eu não me sinto bem. Eu me sinto mal, eu sinto com vergonha diante de Deus, porque é uma função muito importante vir aqui pregar e não dá para vir de qualquer jeito, porque nós estamos fazendo isso para quem? Para Deus. Pastor, mas Deus não vai me salvar pela roupa. Tá bom, anda sem roupa então. Tem que andar de forma decente. Às vezes a irmã está na igreja, mas quer usar um degote e ver tudo. Você está errado. Não podemos andar igual ao mundo. A gente tem que fazer a diferença. Amém? Às vezes a pessoa usa aquele degote demais, está errado. Ou aquela roupa larga demais, por exemplo, quer andar malandro, sabe? Tu olha um homem, mas parece mais um guri. Não, a gente precisa ter uma postura como cristãos. Mas eu quero ganhar os meus amigos. Você não vai ganhar os seus amigos sendo iguais a eles. Você vai ganhar sendo diferente. Você tem que ser luz no meio do quê? Das trevas. É para isso que Deus te chamou. Não é para a gente virar aquele crente chato também, que se afasta de todo mundo. Pastor, me ligaram. Eu não atendo pecadores. Tchau. Estão batendo na minha porta. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pastor, vou me isolar de todo mundo. Não vou mais em aniversário, não vou mais em casamento. Eu não estou dizendo que você não pode ir, que você não deve conviver com a família, com os amigos, mas seja a diferença. Mostra que você é separado, que você não anda no pecado. Mostra que você é de Deus, prega para eles. Faça diferença na vida dessas pessoas. Mostra que quem serve a Deus é diferente. Só que às vezes nós estamos dentro da igreja e ainda estamos vivendo igual ao mundo. Ou roupa larga, ou degotada, ou rasgada. Às vezes a pessoa quer beber. Pastor, mas é beber só um pouquinho. Irmão, nem champanhe, nem nada. Você tem que servir a Deus. Mas eu vou brindar. Não brinde. Você vai dar um mau testemunho para aquela pessoa. Mostra que você é diferente, que você é de Deus. Então, ouvir música do mundo. Tem gente que ouve música do mundo. Eu não concordo. Eu não ouço uma música do mundo desde que eu me entreguei para Jesus. Eu nunca mais quis saber de música do mundo. Se me perguntar qual é o cantor que é famoso, eu nem sei o nome. Só sei dos antigos, do meu tempo. Talvez você vai dizer, pastor, ainda tem o Roberto Carlos lá em casa. Né? Irmão, música é adoração. Pastor, mas a letra não fala nada de ruim. O que eu penso é que música é adoração. Ou eu estou adorando a Deus, ou eu estou adorando qualquer outra coisa. Às vezes não é diretamente ao diabo, mas outra coisa que não é quem? Que não é Deus. Só que às vezes a gente quer estar dentro da igreja, mas quer continuar na festa do Beltesazar. Eu estou dentro da igreja, mas quero continuar na festa desse mundo. Tem que aproveitar. O mundo, a gente não aproveita. Deus chamou você para ser diferente, para ser separado. Quem que eu sirvo? Ou eu sirvo a Deus ou eu não sirvo a Deus. Quem somos? Você é aquele que ainda está na festa do Beltesazar? Ou você é o Daniel? Eu estou me separando, eu sou de Deus. Pode saber, as pessoas sabem quando você é um crente que se separa. Se separe, ore mais, faça jejum. Se nem pastor não faz jejum hoje em dia, é difícil achar pastor que faz jejum. Você conta nos dedos. O que esperar dos membros, né? Faça, pessoal, se consagra, busque a Deus, tire tempo em oração, se separe, não vai ter problema impossível para você. E quando a tua família precisar, eles vão mandar te chamar,
porque sabem que tu serve um Deus verdadeiro e que tu pode resolver o problema que eles não podem, que o Deus deles não pode resolver, que a religião deles não pode resolver. Está na hora da gente se separar, de nós sermos realmente Deus. Eu não estou dizendo para você se isolar de todo mundo. Se separar não é sair desse mundo, mas é não fazer o que esse mundo faz. Isso é ser santo. A gente não vai sair do mundo. O que nós vamos fazer é parar de fazer o que o mundo faz. Você vai ser diferente. Seu colega vai chegar para você com a pornografia, você vai dizer: não, eu não. Oh, mas tu não é homem? Sou. E quero te dizer mais: eu sou um homem de Deus. Por isso que eu não olho essas coisas aí. E quero dizer para você que se você é casado, você está errado olhar isso. Não agrada a Deus. Se a tua mulher descobrir, ela ficaria triste. Não, a gente também não pode ser aquele crente chato que prega demais todo dia, daí o teu colega não te aguenta mais. Vai pregando com sabedoria, na dose certa, com o ponto certo. Tu vai dando um bom testemunho. Tu é aquele funcionário exemplar, nunca reclama do patrão, do serviço, está sempre animado. Eles vão perguntar o que você tem, eles vão ver se é diferente. É que eu já saí da festa do Beltesazar faz tempo. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era do mundo, do pecado, das coisas erradas, da beberagem. Isso não vai levar você para o céu. Você que está aqui, que conhece a palavra de Deus, não leva na brincadeira, porque vai chegar um dia que a mão de Deus vai cobrar você como cobrou aquele rei, e Deus vai nos pesar na balança, que Ele nos ache andando com Ele. Vamos ler de novo aqui, como é que diz? Eles mandaram chamar o Daniel, versículo 12, porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e diz mais, e ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, solvendo dúvidas, ao qual o rei o pôs por nome de Beltesazar. O que eles disseram? Chame-se, pois, agora. Quem é que tinha que chamar? Quem está de fora da festa vai ser chamado para resolver o problema daqueles que não conseguem resolver, porque estão longe de Deus. Irmão, toma uma decisão hoje. Eu quero ser um crente separado. Eu quero viver fora da festa do Beltesazar, porque um dia nós vamos ter uma grande festa, mas nossa festa vai ser onde? Vai ser no céu. Só que para desfrutar da festa do céu, você tem que largar o mundo. Não dá para servir a dois senhores, continuar servindo Jesus e o mundo. Não adianta você ser uma pessoa dentro da igreja e outra lá do lado de fora. Você tem que ser um crente que se separa, um crente que anda na santidade, um crente que agrada a Deus. Às vezes a gente está tão longe que a voz de Deus não toca mais no nosso coração. Cantares capítulo 5. Volta um pouquinho para trás. Cantares capítulo 5. Vamos lá com o pastor. Quem achou, diga glória a Deus. Então vamos ser separados. Sai da festa do Beltesazar. Vamos servir a Deus de coração. Não dá para a gente viver essa vida dupla, andando com Deus, mas na festa do rei desse mundo, servindo, fazendo o que o inimigo quer. Temos que servir a Deus, seja diferente. Às vezes a mulher quer casar, o que ela faz? Bota uma roupa curta. Sabe o que tu vai arranjar? Só urubu. O homem de verdade tu não vai achar, porque ele vai se interessar pelo teu corpo e não por quem você é. Carniça só atrai urubu, pessoal. Se a gente andar na carne, tu vai achar urubu. Agora, se tu for uma mulher santa, de Deus, pode saber que Jesus vai mandar um homem de Deus para você, que vai amar você, vai cuidar de você como a Bíblia manda. Agora, se procurar na carne, tu vai encontrar na carne. Vai encontrar um cara da carne, vai te tratar mal, vai te usar e depois joga fora. E não é isso que você quer e nem o que você merece. Vamos comigo lá, Cantares 5. Então está na hora da gente se separar, pessoal. Sair da festa do Beltesazar. Está amarrado, sair da festa desse mundo, parar de dançar a música desse mundo e andar com Deus. Quem está de fora da festa é que vai ser chamado. Quer ser usado por Deus? Te separa, te consagra. Deus vai usar você. Aí diz aqui, Cantares 5, versículo 6. Olha que aqui o Salomão fala no livro de Cantares. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e se tinha ido. Agora isso aqui que eu quero ler com você. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Minha pergunta é, você ainda é assim?
Quando Deus fala com você, o seu coração ainda derrete? Quando a palavra de Deus é pregada, o seu coração ainda é tocado? Ou o nosso coração está tão duro, que às vezes quando o pastor prega, parece que não entra, parece que a palavra entra de um lado e sai aonde? Do outro, porque o coração da pessoa está tão duro que o pastor prega, dá para entender claramente o que o pastor está falando, o que Deus está querendo falar, mas às vezes o nosso coração não se derrete, o nosso coração não é mais tocado, às vezes o nosso coração se endureceu, porque eu estou longe de Jesus e estou lá na festa do rei, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, porque tem a música desse mundo tocando, eu estou tão envolvido pelas coisas desse mundo, que a voz de Deus não me toca mais. Olha o que o Salomão falou: a minha alma, ela tinha se derretido quando ele falara, busquei-o e não achei. Tem muita gente assim. Chamei e ele não me respondeu. Às vezes a gente não sente mais Deus, não tem mais resposta. Por quê, pastor? Porque a gente está longe. Irmão, quando a gente estava no primeiro amor, a palavra de Deus vinha, o nosso coração se derretia. Eu me lembro, quando eu era membro da igreja, eu ia para o culto e eu dizia: Deus, se era o pastor ou uma pastora, quem fosse, eu dizia: usa a minha pastora, usa o meu pastor, fala comigo, Deus, nem que seja para puxar minha orelha hoje, mostrar onde que eu estou errado, o que eu tenho que melhorar, mas eu quero ouvir o Senhor. E quando a voz de Deus vem, o nosso coração tinha que se derreter, a gente tinha que dizer: amém, Jesus, eu quero mudar nessa área, eu quero mas às vezes a gente está que nem o rei Acabe. Olha como é que o rei Acabe estava, 1 Reis capítulo 22, volta para trás. Às vezes a gente está que nem o rei Acabe. Irmão, sai da festa do rei, volta para perto de Deus, vamos viver uma vida de santidade, seja separado, Deus vai usar você. Pastor, por que Deus não pode me usar? Porque às vezes você não está sendo como Daniel, você não está se separando. Os que estão de fora da festa é os que vão ser chamados para resolver os problemas. Isso não é a primeira vez que acontece. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa, para que possa ser abençoado. Um abraço.